Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom podermos estar louvando ao Senhor, adorando em comunidade, estarmos reunidos. E é bom não só porque nós adoramos ao Senhor, mas porque a nossa unidade gera um pouquinho mais de calor humano, né? A gente fica um pouquinho mais quentinho nessa noite tão fria. Mas hoje nós damos continuidade ao nosso tema, tá? Que é voltando ao Evangelho, descomplicando a fé, e nós estamos aí fazendo um passeio pela carta de Paulo aos Gálatas, estamos degustando aos pouquinhos o que Paulo vem nos ensinando através dessa carta. Por isso eu convido você a abrir comigo em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Até aí. O quadro aqui é o seguinte: Paulo está sendo perseguido por alguns judaizantes que entraram nas igrejas da Galácia. A Galácia é uma região que tinha pelo menos 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Derbe, Listra e Icônio. E essas 4 igrejas estavam sendo fortemente influenciadas pelos ensinamentos desses judaizantes. A intenção deles era pregar Jesus, mas ao mesmo tempo que pregavam Jesus, eles também pregavam que para você alcançar a salvação, você precisava cumprir alguns rituais do Antigo Testamento. Você precisava guardar dias sagrados, você precisava participar de determinadas festividades, você precisava aplicar-se a alguns rituais, você precisava guardar os mandamentos do Antigo Testamento e, por fim, se circuncidar, como era da lei dos judeus, e todo judeu precisava passar pelo rito de circuncisão. Mas Paulo fica profundamente irado com esse tipo de mensagem. Ele fica muito magoado porque os irmãos da igreja, que depois de terem sido ensinados, solidificados na fé, viverem
uma experiência marcante a partir da pregação do Evangelho, porque Paulo vai dizer que eles receberam o Espírito Santo. À medida que Paulo pregava o Evangelho para aqueles homens, eles foram cheios do poder de Deus, eles foram cheios do Espírito de Deus, e Deus operava maravilhas no meio dessas congregações, e apesar deles terem tido toda essa experiência, agora eles estavam dando ouvidos a um outro evangelho. Eles estavam ouvindo algo que parecia o evangelho, mas só superficialmente, na sua essência, naquilo que realmente tem valor. Paulo vai dizer, é completamente diferente do que foi exposto a vocês. Portanto, não deem ouvidos a esses homens. Não deem ouvidos àquilo que eles têm ensinado. E agora, depois de Paulo fazer uma grande explanação a respeito dos seus sentimentos e a respeito de como ele, pessoalmente, como alguém que havia se dedicado, estava sentindo-se profundamente entristecido com a situação daqueles irmãos, a ponto de dizer, olha, eu não estou acreditando que vocês estão fazendo isso. É como se o que vocês estivessem, é como se Paulo estivesse falando assim, eu não posso acreditar que vocês estão tendo tal atitude. Isso parece um sonho, mas um pesadelo para mim. Tamanho era o sentimento de Paulo. Mas aqueles judaizantes não estavam interessados apenas em pregar um evangelho que era diferente. Existia um interesse mercenário por trás disso. Eles queriam explorar o povo. Eles queriam levar esse povo a estarem novamente escravizados por leis que mantinham a espiritualidade deles enrijecida e, na verdade, longe de Cristo. E, ao mesmo tempo, terem lucro a partir disso. E Paulo, para eles, era um empecilho. Então, eles não apenas ensinam algo diferente do que Paulo ensinava, mas eles também atacam Paulo. Eles atacam a pessoa de Paulo. Eles atacam o evangelho que Paulo estava pregando. Eles querem fazer com que aquelas pessoas se esqueçam completamente de quem é Paulo, tentando manchar a identidade de Paulo e aquilo que Paulo havia ensinado para eles. E agora, nesse texto, Paulo vem falando um pouquinho a respeito de si próprio, do seu ministério, do que ele viveu, e vai ao mesmo tempo ensinando a esses irmãos o que é ser igreja. E eu gostaria que nós pudéssemos hoje à noite trabalhar um pouquinho dessas convicções de Paulo sobre o que é ser igreja, mais do que o que é participar de uma igreja. Porque essa é a grande distinção. Algumas pessoas participam de igrejas. E participar de igreja, às vezes, pode nos levar a termos um sentimento de acomodação espiritual. Ou seja, só porque eu participo da igreja, só porque eu tenho meu nome arrolado no hall de membros de uma igreja, porque eu participo de determinados rituais de uma igreja, então a minha fé é uma fé genuína e está sendo abastecida pela presença do Espírito de Deus. Mas Paulo vai falar, não. A fé genuína é muito mais do que meros ritualismos, mera religiosidade. Isso precisa se encarnar na pessoa a ponto de tornar-se prática do dia a dia. Essa fé precisa ganhar concretude nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas relações e nas nossas múltiplas relações. Seja nas relações que nós temos entre os irmãos, com a nossa família, as nossas relações que nós temos com o governo, a nossa relação que desempenhamos com a criação de Deus. Tudo isso precisa ser vazado pela nossa fé. Precisa ser impactado pela nossa fé. É essa a intenção de Paulo. É falar que o evangelho é mais do que apenas uma religião.
é uma maneira como você vive a sua vida na presença de Deus. E aí, ele vem nos ensinando algumas coisas. Em primeiro lugar, ele vai ensinar que a igreja, ela deve desenvolver uma vida de dedicação à causa do Evangelho. Entenda, a igreja que ele está falando aqui não é apenas a igreja como comunidade, como essa reunião plural que nós temos aqui. Ele está aqui chamando a nossa atenção para a nossa individualidade. A igreja, ela tem essas duas dimensões. A dimensão comunitária, onde nós nos reunimos para a glória de Deus, e isso é importantíssimo. Não existe uma vida espiritual saudável que não participe dessa reunião dos santos, dessa reunião dos crentes. Ao mesmo tempo, a nossa fé tem esse caráter individual, onde assumimos responsabilidades individuais perante Deus. E é nessa questão que Paulo agora está tentando chamar a atenção dos irmãos e vem nos ensinando um pouquinho sobre o que é de fato ser igreja. E como é que ele ensina isso? Através do seu exemplo, através do seu testemunho sobre como ele vivia apegado, amando, apaixonado pelo Evangelho. Então, ele começa o primeiro versículo dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. 14 anos depois de quê? Ele está falando 14 anos depois da minha conversão, que é o que ele vem falando nos versículos anteriores e nós vimos na semana passada. Ele se converteu, ele teve aquela experiência maravilhosa com Cristo na estrada para Damasco. Depois ele entra em Damasco cego, ele é curado por Deus, ele passa alguns dias em Damasco, e depois de Damasco ele vai para o deserto da Arábia, passa ali praticamente 3 anos no deserto da Arábia, volta para Damasco novamente. Depois desse tempo em Damasco, ele começa já a ser perseguido pelos judaizantes. Imaginem comigo, nós precisamos pintar esse quadro para você entender. Pense assim, de repente você está na sua casa, sentado na frente da sua televisão, e você escuta aquela musiquinha. Você sabe, informação de última hora, todo mundo para assistir quando escuta essa musiquinha, né? E aí tem o extra, né? O que está acontecendo no mundo? O que está pegando que é tão importante a ponto de interromperem a programação normal, como é dito, e colocarem essa informação para que todos saibam. De repente você tem a seguinte informação. De repente você tem a seguinte notícia. Bin Laden não está morto. Bin Laden está vivo. E ele se converteu. Agora ele é um crente em Jesus e está pregando o Evangelho. E ele vai visitar a sua igreja. Como você vai receber o Bin Laden convertido? Meu irmão, tudo bem? Ou é aquele meu irmão, será que ele está com uma bomba? Será que ele veio com alguma coisa na mão? Né? Esse foi mais ou menos o sentimento dos cristãos quando Paulo se converteu. Porque Paulo era o Bin Laden da época. Eles não deram chance, eles não queriam se relacionar com Paulo. Eles tinham medo, eles falaram: não, mas converteu será mesmo? Ou será que isso é apenas uma estratégia para poder nos prender? Descobrir quem são nossos líderes e tentar nos prender. Mas pensem comigo, a notícia do extra é realidade, é verdade. Bin Laden realmente se converteu. Para nós, que maravilha! Um homem que perseguia a fé, um homem que tinha tudo contra Cristo, se converteu. Qual seria a reação daqueles que estão do outro lado?
dos islâmicos, dos muçulmanos, que perderam o seu líder, que perderam uma voz influente no seu meio, qual seria o sentimento deles? O sentimento deles é assim: pega e mata rápido, antes que ele fale alguma bobagem. Vamos acabar com esse cara. Pega. Porque a coisa iria se inverter. De perseguidor, Bin Laden se tornaria perseguido. E foi isso que aconteceu com Paulo. O perseguidor se tornou perseguido. Logo nos primeiros dias em Damasco, ele já começa a ser perseguido. Ele precisa ser baixado numa cesta pela muralha para fugir, senão ele ia ser morto. Ele chega em Jerusalém, ninguém quer receber ele. O único que recebe ele é um tal de Barnabé. Depois disso, ele passa alguns dias em Jerusalém, mas a igreja fala com ele, fala assim: Paulo, pelo amor de Deus, você arruma confusão demais, sai daqui. E é tão interessante que quando Paulo sai de Jerusalém, ele não sai, deixa eu consertar, saem com ele, né? Porque diz que os irmãos o levaram até a fronteira e ali se despediram dele. Então saem com ele, ele vai a reboque. E aí quando Paulo sai, o texto diz assim: e a igreja teve paz e cresceu. Era um problema o homem. E aí ele passa, nesse período aí, 10 anos no anonimato. Depois ele é buscado por Barnabé e vai até Antioquia da Síria. E lá em Antioquia da Síria começa o ministério dele. Depois ele visita algumas regiões, planta igrejas, e depois de ter plantado igrejas, ele vai para Jerusalém e tem o encontro que ele está falando aqui. Mas é um homem que nos ensina que, depois que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele mudou, a ótica dele mudou. Ele agora está disposto a sofrer pelo amor de Cristo. Porque foi isso o que Jesus fala para Ananias, quando Ananias vai orar por Paulo. Porque ele fala: Ananias, tem um tal de Paulo, que você precisa orar por ele está na rua chamada direita, e você vai lá porque ele está cego. Não, mas eu conheço esse cara, Deus. Tem certeza? É o Bin Laden. É ele mesmo. E é o seguinte: ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome entre os gentios. E eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A fé cristã nos leva a esse tipo de compromisso com Cristo. Esse amor pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, pela causa do reino, pela causa de Cristo, seja como você quiser dar o nome, mas nós precisamos nos apegar com amor a ponto de dedicar a nossa vida a essa causa. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, eu fui para lá com Barnabé, com Tito, são irmãos que estão comigo, é a minha comitiva, é a minha caravana, são os meus companheiros, gente que está comigo fazendo a obra, gente que está comigo dedicando a vida à única causa que lhes dá sentido à vida, que é a causa do Evangelho. Calma, você não precisa fazer como os irmãos que nós vimos no vídeo, sair daqui e ir para uma tribo indígena. Deus tem esse chamado específico e nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas isso não quer dizer que você não deve se envolver com a causa do reino de Deus aqui. E se envolver diligentemente com essa causa. Nós fomos chamados para isso. Eu gosto de um exemplo que Lutero deu. Lutero, quando se tornou um grande expoente da reforma, ele foi procurado pelo sapateiro da cidade. E aí o sapateiro da cidade disse a Lutero: eu quero me tornar um pregador, eu quero me tornar um evangelista, eu quero falar do amor de Jesus, eu quero mostrar o reino de Deus. Como eu faço para poder me tornar um grande pregador? Ele disse: vá, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que puder, e você estará fazendo a obra de Cristo. É isso, irmãos. É nos aplicarmos a sermos
cristãos em tudo aquilo que fazemos, dedicar a nossa vida ao Evangelho de fato, querendo levar o Evangelho da salvação às pessoas que estão ao nosso local, nos mais variados locais por onde transitamos. Temos essa preocupação de anunciar o Evangelho, não só com palavras, mas com a nossa vida. Mas não só com a nossa vida, também com palavras. É uma via de mão dupla isso. O Paulo também nos ensina que a igreja é essa instituição divina conduzida pela mão de Deus. Veja só o versículo 2. Ele diz: fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Paulo vai por causa de uma revelação que ele teve. Aqui ele está falando, Deus falou comigo. Deus falou comigo o que eu devo fazer. Nós precisamos entender, e aqui a discussão não é se Deus fala audivelmente, ou se Deus fala miraculosamente, com revelações usando outras pessoas. Aqui a intenção é dizer que Deus fala. E deixa eu falar para você, se tem uma coisa que Deus faz, é falar. Deus é um Deus que fala. Nós vimos isso em toda a Escritura. Deus pode falar das mais variadas formas possíveis. Deus fala do jeito que Ele quiser. Mas nós precisamos entender aquilo que é ordinário e aquilo que é extraordinário. Deus pode falar de maneiras extraordinárias? Pode, mas nós percebemos pela própria Bíblia que isso, esse tipo e esse método de Deus falar é extremamente reduzido. A forma como Deus realmente decidiu falar com o seu povo é por meio da Bíblia, por meio das Escrituras Sagradas. Esse é o formato que Deus usa para falar conosco. Então, nós sempre somos instruídos por Deus, pela boa mão de Deus, como a partir das Escrituras. E todas as vezes que Deus nos conduz, Ele nos conduz para a nossa proteção, para a proteção também do Evangelho. Esse é o objetivo dele. Quando Paulo vai para Jerusalém, ele vai para aquele lugar e ele é protegido por Deus, mesmo não sabendo que está sendo protegido por Deus. Porque está acontecendo um movimento já de judaizantes que estão contra Paulo, que estão tentando destruir a imagem de Paulo, que estão tentando ofender Paulo, estão tentando tirar e roubar a autoridade de Paulo. E esse movimento está crescendo, está forte. Eles achavam que Paulo estava aliviando demais a mensagem do Evangelho, que Paulo havia se tornado um liberal. Mas, nesse transcurso, Paulo chega a Jerusalém. E ele tem a oportunidade de apresentar o Evangelho que está pregando detalhadamente. Eu imagino Paulo pegando os valores que ele escreve na carta aos Romanos e apresentando aos outros apóstolos. Aquilo que ele nos apresenta na carta aos Efésios e apresentando aos apóstolos. Tudo aquilo que ele nos escreve na carta aos Gálatas e mostrando que tipo de mensagem é que ele está anunciando. E aí, quando eles entendem o que Paulo estava anunciando, a única atitude que eles podem tomar é estender a mão direita, pegar na mão de Paulo e falar, tá certo! A nossa mensagem é a mesma, a nossa mensagem não difere uma da outra. Aqueles judaizantes estavam tentando desqualificar Paulo. Eles estavam falando que Paulo não tinha a mesma autoridade dos apóstolos. Esse cara não pode ser apóstolo. Ele não tem a mesma autoridade dos apóstolos. Por quê? Porque ele não conviveu com Jesus. Ele não andou com Jesus. Então ele não pode ter a mesma autoridade. E ele está tentando perverter a mensagem. Ele está aliviando demais, alargando demais a porta do reino. Mas ali,
enquanto ele estava tomando essa atitude, conduzido pela mão de Deus, Deus o estava preservando contra todas essas mentiras, contra todos esses enganos. Se você quer ser conduzido em segurança na sua vida, se você quer realmente ser conduzido para a glória de Deus, você precisa ser conduzido pela palavra dele. Assim, a boa mão de Deus vai estar sobre a sua vida, guardando você. E à medida que ele guarda você, ele também guarda o evangelho que está em você. O evangelho que ele está ensinando a você e instruindo você para falar a outros. É assim que acontece. Mas Paulo também nos ensina que a igreja é essa instituição que rompe com toda religiosidade, com todo religiosismo que existe na vida das pessoas. Olha só o versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. O que é isso? Os judeus, os judaizantes, eles acreditavam que para você ser salvo, você tinha que ser circuncidado. Ou seja, aquela marca da aliança que foi dada a Abraão, precisava estar latente nos corpos de todos os homens que haviam se convertido ao cristianismo. Essa era a marca do escolhido, essa era a marca daqueles que haviam sido eleitos por Deus. Mas Paulo vai dizer, não, ninguém tem que ser circuncidado na carne para ser um eleito de Deus. As pessoas precisam ser circuncidadas no coração. É no coração que essa eleição acontece, que esse chamado acontece. É no coração que essa salvação e essa transformação real acontece. Todo o resto é apenas ritual religioso. E aí ele vai para Jerusalém, com Tito, que é um grego, e que não é circuncidado. E chegando em Jerusalém, a pressão começa sobre ele. Por que Tito não é circuncidado? Por que Tito não é circuncidado? Por que esse camarada não é circuncidado? E aí, ele vai dizer que ele não cede nem por um momento. Ele tem uma dureza contra esse tipo de ato legalista, dessa religiosidade fria, desse religiosismo que as pessoas vivem, que ele fala assim, isso é uma falsa espiritualidade. Achar que você é crente só porque você cumpre alguns rituais é um engano. E na concepção de Paulo, esse é um engano maléfico, maligno. É como se o próprio Satanás estivesse plantando isso no coração das pessoas. Tamanha era a ação maléfica de tal ideia no meio do povo de Deus. E a igreja, então, ela rompe com isso. Ela não aceita esse tipo de religiosidade. Ela vive a partir da noção do evangelho, da graça, de uma dinâmica de espiritualidade que rompe com apenas os rituais, mas que se configura no caminho, na jornada, naquele Cristo que foi Jesus encarnado, o Deus encarnado, e que se punha a viver a espiritualidade no caminho, sabe, na estrada, com pé sujo, encontrando pessoas das mais variadas formas possíveis, para poder tratar com elas. Ele não tinha medo de encontrar com o leproso e tocar no leproso. Ao mesmo tempo, ele não tinha problema em parar um cortejo fúnebre e dar vida a um morto. Ao mesmo tempo, ele não tinha problemas de tocar numa viúva que andava encurvada há 18 anos. Ao mesmo tempo, ele não tem problema em parar para ouvir uma mulher com fluxo de sangue. Ao mesmo tempo, ele não tem problema em ouvir os clamores de um pai que tem um filho endemoniado. Ao mesmo tempo, ele não tem problema em entrar num lugar marginalizado, mas não por maldade,
mas por pessoas que estão à margem da sociedade, por causa das suas dificuldades, que é o tanque de Siloé, e tocar na vida de alguém para poder curá-lo e falar: levanta, anda, e toma novamente o teu lugar na sociedade, na vida, na dinâmica. É um Jesus que tem uma espiritualidade do caminho. É esse tipo de vida que Paulo segue, de exemplo que Paulo segue, andando de um lado para o outro, levando vida a partir do evangelho pregado, a partir da mensagem que ele anuncia. Mas a igreja também é um lugar onde se reúnem crentes e descrentes. E aí nós estamos falando agora de igreja comunidade. Olha só o que diz aí os versículos 4 e 5. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que essa verdade do Evangelho permanecesse com vocês. O problema desses falsos irmãos aqui não era que eles ficavam fazendo coisas que escandalizavam a comunidade. E nem que eles andavam envergonhando os outros irmãos com as suas atitudes contrárias às Escrituras. O problema deles era mais conceitual. O problema era que os conceitos que eles tinham eram diferentes dos conceitos de vida do Evangelho. E só por eles pensarem diferente do Evangelho, Paulo já vai dizer: eles são falsos irmãos. Eles podem até cumprir os rituais, eles podem até participar dos rituais, eles podem até estar juntos dentro da igreja, mas isso não faz deles participantes da fé. Eles parecem, mas não são. E Jesus já nos falou sobre isso. Ele falou que no campo de Deus tem plantado trigo, mas também tem plantado joio. O joio é uma planta que parece muito com trigo, mas ela é venenosa. Ela é venenosa. Nesse campo tem tanto trigo quanto joio. E o único que é capaz de arrancar, tirar isso, é o próprio Deus. Se nós tentamos fazer isso, nós acabamos arrancando e machucando também o trigo. Mas a questão aqui é que Deus conhece o coração. Ele conhece o coração de cada um aqui. Ele sabe a sinceridade de cada um de nós. Ele entende quem realmente lhe pertence e quem não lhe pertence. O problema aqui é que esses homens acusavam Paulo de excesso de liberdade. E sabe que nós temos esse problema também? Todas as vezes que nós queremos discutir o Evangelho, nós vamos para os excessos de liberdade. Eu me lembro que várias vezes eu fui acusado justamente disso. Mas você fala muito sobre a graça. Você está falando muito sobre a graça de Deus. E aonde estão as leis que o povo precisa seguir? Aonde estão o faça ou não faça? O anda ou não anda? A minha resposta é assim: está no coração de cada um deles. Porque Deus colocou a sua lei no nosso coração. É isso. O problema é esse. Mas, mesmo que as igrejas estejam preocupadas com o caminho que está sendo alargado, às vezes ela não se preocupa com aquele caminho que está sendo estreitado. Porque foi uma preocupação de Jesus, quando ele chama a atenção dos fariseus. Ele fala assim: olha, vocês colocam fardos pesadíssimos sobre as pessoas, e vocês, nem com o dedinho de vocês movimentam isso.
vocês estão algemando as pessoas com a religião de vocês, colocando peso, colocando terror, falando somente a respeito do terror da religião, falando simplesmente a respeito da danação eterna, a respeito de tudo aquilo que a religião pode trazer de terrível na vida das pessoas. E é claro que a religião tem o seu aspecto de condenação, que não pode ser roubado, que não pode ser tirado. A fé fala sim a respeito do julgamento, mas também precisa ser dito que existe graça na vida das pessoas. Porque se você tentar simplesmente comparar a vida de Jesus com a vida de qualquer um de nós aqui, vai ser impossível. Vai ser impossível, vai ser um fardo pesado demais para qualquer um de nós carregarmos. É impossível. Aí você precisa falar assim, olha, realmente, Jesus, ele está, bem acima de nós. Mas deixa eu falar para você, através da graça dele, ele deu a você o Espírito Santo, que é o poder dele para encher a sua vida, para fazer com que você ande de glória em glória, de melhora em melhora, de transformação em transformação, para que aos poucos, ao longo da sua jornada cristã, você seja conformado paulatinamente com o caráter de Cristo. E então, um dia, num momento de abrir e fechar de olhos, você será transformado por completo pelo poder dele, e você então será cheio do próprio Cristo, a ponto de se parecer totalmente com ele. Mas é naquele dia onde o corruptível se revestir de incorruptibilidade, onde o mortal se vestir de imortalidade, aí nós seremos completamente parecidos com ele. Enquanto nós tivermos aqui essa dificuldade, essa luta, essa briga que nós travamos com o nosso próprio coração, ela será acirrada, ela será dura, e nós teremos que todos os dias lutarmos contra nós mesmos e contra o nosso próprio pecado. Nós teremos que lutar. Mas se fosse só uma luta, apenas que o Senhor nos colocasse no ringue contra o pecado, nós sabemos que estaríamos perdidos. Mas a graça dele fala, eu venço por você, porque eu venci na cruz por você. Eu venci na cruz por você. E dou a você poder para viver uma vida transformada, uma vida que honra a Deus. Então a igreja é o lugar onde às vezes as pessoas não entendem isso. E não conseguem viver essa vida de equilíbrio. Onde elas não entendem que a religião e a prática fria da religião não significa santificação. Não significa. E que ao mesmo tempo não é dado ao cristão viver em pecado, o direito de viver em pecado e ainda achar que continua salvo. O Cristo que nós servimos, ele trabalha nesse equilíbrio, de nos chamar a uma vida prática, do dia a dia, de submissão a Ele, e de nos enchermos dele mesmo, para podermos viver uma vida que agrada ao Pai. Mas Paulo também nos ensina que na igreja nós precisamos de menos aparência e mais conteúdo. Veja o versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, que eram... então não faz diferença. O que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. De quem que ele está falando? Quem são esses homens influentes que ele está falando? Pedro, Tiago, João. Ele está falando assim, olha, esses homens não me acrescentaram nada. Precisamos entender. O que Paulo está falando é assim, eu me reuni com esses homens, e ele não está falando mal desses homens. Ele está falando, me reuni, fomos para a reunião, e quando nós chegamos lá, o que nós discutimos foi o seguinte, qual é o teor da sua mensagem? Qual é o conteúdo daquilo que você está anunciando?
Ô Pedro, Tiago, João, é o seguinte, muito legal, vocês andaram com Jesus. Pedrão, você andou sobre as águas. Tiago, João, Pedro, vocês estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Legal. Eu sei que vocês viram coisas espetaculares que Jesus ele fez, aquilo que ele ensinou no ministério terreno dele. Olha, vocês foram privilegiados por ter toda essa experiência ao lado do Mestre, mas deixa eu falar com vocês. O que passou, passou. Eu quero saber se vocês estão firmes ainda nele. É por isso que ele está falando, olha, eu não quero saber daquilo que passou, daquilo que já era. Eu quero saber o que vocês estão fazendo agora. Eu quero saber sobre o conteúdo que vocês estão conservando. Eu quero saber se vocês permanecem fiéis àquilo que o próprio Jesus ensinou. É isso que eu quero saber. A aparência daquela vida de fé, sabe, todo o status, a pompa que vocês conquistaram, de serem os apóstolos, de serem aqueles que foram enviados por Cristo, isso não me interessa. O que me interessa é se vocês permanecem fiéis à mensagem. E essa deve ser a nossa atitude. Não interessa a relação, irmãos, que nós temos de proximidade ou não. Não interessa se aquele que anuncia o Evangelho, ou nós mesmos, enquanto estamos na prática do anúncio do Evangelho, se é bom de retórica, se é bonito, se não é bonito, se fala bem, se não fala bem, sabe? Se tem muito conhecimento, ou se não tem muito conhecimento. O que importa em tudo isso é se ele é fiel à mensagem do Evangelho. Não importa a aparência. Não importa a aparência. A igreja, ela precisa nos nossos dias menos aparência e mais conteúdo. Nós estamos vivendo tempos em que, eu falo com toda convicção, há alguns séculos passados, a fraca mensagem, o fraco anúncio do Evangelho não seria jamais tolerado pelos nossos irmãos da antiguidade. Porque é o evangelho antropocêntrico, que tem a intenção apenas de afagar os nossos egos inflados e inchados, e não a intencionalidade de conduzir pecadores ao arrependimento. Essa é a intenção de Paulo. E ele está falando, olha, eu quero saber se vocês têm conteúdo de verdade, se vocês estão realmente comprometidos com o Evangelho. Por quê? Porque Deus não vê a aparência. Deus não olha a aparência. Deus está vendo a nossa fidelidade ao Evangelho. E ele fala, olha, eles não me acrescentaram nada. Não é que eles não compartilharam nada que pudesse ser interessante. O que eles fizeram foi o seguinte: Paulo, nós não precisamos falar nada a respeito do teu Evangelho. Esse pessoal que está falando essas bobagens aí fora, eles não sabem o que estão falando. Nós não precisamos acrescentar nada, você está pregando o Evangelho completo. A nossa visão, ela é a mesma. Nós estamos seguindo a mesma instrução do Espírito de Deus. É por isso que ele está falando, eles não precisaram me ensinar nada além daquilo, ou pelo menos falar para mim, olha, você precisa mudar isso na sua pregação. Não. Com certeza, eles trocaram ideias, experiências, e ficaram vibrantes com o Evangelho de Paulo, com o anúncio do Evangelho de Paulo. Tanto é que aí, agora, Paulo vai nos ensinar que a igreja é a comunidade dos chamados, dos vocacionados. Olha só, versículos 7 e 8, rapidinho. Ao contrário, reconheceram que a minha havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio
para com os gentios. A igreja é essa igreja dos chamados, porque Paulo está falando assim, Deus chamou Pedro para e me chamou para. E o para é diferente. Deus chama uns para trabalhar num determinado aspecto da sua igreja, do anúncio do seu evangelho, e outros para trabalhar em aspectos desse mesmo anúncio do evangelho em locais diferentes. Nem todos precisam ser missionários no meio de uma aldeia indígena, como nós vimos aqui. Mas todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho onde estamos. Paulo foi chamado para pregar o evangelho fora de Jerusalém. Da onde aconteceu a história de Jesus? Daquele reduto judeu, judaico. Ele foi para fora. Ele, Paulo, seria os missionários nossos que estão lá no meio dos índios. Ele foi enviado para fora. Uma missão transcultural, que nós chamamos. Ao mesmo tempo, Pedro ficou responsável pela evangelização local de Jerusalém e os arredores. E o povo judeu, em geral. Então, Pedro pode ser comparado conosco. Aqueles que estão aqui. Todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho. E aí você pode pensar, mas poxa vida, às vezes eu anuncio o evangelho e parece que não tem tanta ação. Tem sim. Por quê? Porque quando você anuncia o evangelho, é Deus quem opera eficazmente, não você. É o que está falando aí. O Deus que operou eficazmente em Pedro, também opera em mim. Ele não está falando, é eu que prego o evangelho e sou bom pregador. É eu que tenho uma retórica ilibada, uma retórica maravilhosa, uma postura equilibrada, uma visão adequada. Não, não é só isso. É Deus que pega tudo isso e opera eficazmente nos corações. Por quê? Porque se Deus não transformar o coração, ele pode ser o melhor pregador do mundo, irmãos, não vai conseguir atingir nem a casca do coração de ninguém. Porque é Deus quem transforma. É Deus quem realmente faz com que o ser humano mude. E nós precisamos aprender a reconhecer que Deus opera eficazmente por meio das pessoas. Não só de pregadores, não só por meio de pastores, mas por meio de cada pessoa. Eu me lembro de George Whitefield, é um pregador inglês, e ele foi pregar na igreja de um outro grande pregador, Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. E quando George Whitefield foi pregar na igreja de Jonathan Edwards estava no primeiro banco, e diz ali a história que ele chorava copiosamente. E olha, Jonathan Edwards foi um dos maiores e mais proeminentes pastor dos Estados Unidos. Um dos pastores mais conhecidos dos Estados Unidos é Jonathan Edwards. Um homem fiel, e ele chorava à medida que Whitefield pregava. E foram perguntar para ele por que ele chorava tanto enquanto Whitefield pregava. E ele falava, porque eu pude ver o poder do Espírito Santo, o poder de Deus operando na vida desse homem. Sabe, não é uma briga de egos, não é uma briga de quem faz mais na igreja ou quem faz melhor. É o corpo trabalhando para que o reino se estenda. Também a igreja, ela é a comunidade da unidade. Veja só o versículo 9. Reconhecendo que a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. A comunhão, ela faz parte da vida cristã. Ela não pode ser tirada da vida da igreja. É necessário estendermos a mão direita a cada pessoa, a cada irmão, em comunhão, em relacionamento, e nos entendermos parte um do outro. E o que nos liga como irmãos? Não é estarmos arrolados no mesmo hall de membros de uma igreja.
Não é porque fazemos parte da IL e por causa disso nós temos comunhão. Não. O que nos liga é a essência do Evangelho. É o próprio Evangelho. Não interessa se é aqui na cidade de Cascavel, se é na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na África ou na Oceania. Não interessa. Como crentes em Jesus, nós sempre seremos ligados uns aos outros por meio dessa mensagem que nós carregamos. Porque a mensagem que nós carregamos é o próprio Cristo. É essa unidade que não pode ser desfeita. É por isso que ali, logo depois de verificarem que tipo de mensagem um e o outro estão pregando, Paulo, fala o que você está pregando. Paulo fala o que ele está pregando. Agora deixa eu ver se vocês estão permanecendo fiéis, como é que é o anúncio do Evangelho. É isso? Legal. Então vamos lá. Pedrão, Tiago, João, vocês são as colunas da igreja. O que eles estão falando? Vocês são os líderes mais proeminentes desse movimento que acontece em Jerusalém. O que vocês vão fazer? Eu vou estender a minha mão para você, direita, em comunhão, em unidade, porque nós estamos ligados pela mesma fé e pelo mesmo Evangelho. É isso que nos une. E por fim, a igreja, ela é a comunidade do socorro. Olha aí o versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Pedro, Tiago e João falaram assim, está tudo certo, tudo bem, mas deixa eu fazer um pedido, Paulo, para você, para Barnabé, muito especial. É um pedido que nós percebemos que foi essencial do ministério de Jesus, que fez parte do dia a dia de Cristo. E qual foi, o que foi? Talvez Paulo perguntasse. O que é? Olha, cuida dos pobres. Cuida dos pobres. Não deixa a igreja se tornar egoísta, egocêntrica. Não deixa a igreja se tornar esse povo que pensa só em si mesmo, que pensa numa religião só de prosperidade. A religião cristã não é a religião que prospera, é a religião que divide. Lembra de Jesus? Tudo que veio à mão dele, ele tomava e dividia, tomava e dividia. Veio 5 pães, 2 peixinhos, o que nós vamos fazer? Dividir entre 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos, porque Deus multiplica. Peraí, nós vamos para a ceia? Vamos, tem um pão, então vamos partir. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Partam, repartam. Porque no fim a gente precisa repartir não só o pão que nos é dado, nós precisamos repartir a nós mesmos. Repartam com quem tem necessidade. E quem tem necessidade, às vezes, não é só quem tem necessidade financeira. O pobre não é só quem tem necessidade financeira. Repartam os recursos. Recursos que são captados pela igreja têm um único objetivo: auxiliar no crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. E para isso, o reino de Deus precisa estar envolvido com justiça. E às vezes, a justiça social, levando o suprimento para aqueles que não têm suprimento. Mas em primeiro lugar, aquele que está pobre de espírito, aquele que está necessitado sem Deus, sem luz, sem graça, sem se entender como ser humano, aquele que ainda está algemado pelo poder do pecado, que está na pobreza humana, está no lamaçal do pecado, aquele que está empobrecido porque não entende a si mesmo, porque não consegue entender Deus, aquele que é mais do que pobre nos seus recursos, porque ele pode ter muito dinheiro, mas ele é pobre na sua humanidade. Então pobreza precisa ser entendido nas suas múltiplas facetas, e é assim que nós precisamos trabalhar.
Ao mesmo tempo que nós doamos os nossos recursos para abastecer os que têm falta de recursos, mas também nós doamos a nós mesmos para transformar e sermos fatores de transformação para aqueles seres humanos que ainda não conseguiram decifrar a si mesmos, porque ainda não conseguiram decifrar o Evangelho, para poder entender que só existe uma esperança nesse mundo: Jesus Cristo. Essa é a igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria para nos tornarmos esse veículo tão poderoso de Deus, de salvação, de instrução na justiça e de esperança para um mundo caído, para um mundo caótico. Eu gostaria só de deixar que tudo que nós falamos aqui hoje sobre o que é igreja não é a IL como templo, é a IL como pessoa. Somos eu e você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.